Graça e paz, homens edificados, rochas do Senhor. Irmãos, hoje quando eu peguei o nosso devocional, e comecei a refletir ali sobre o texto de hoje, o texto de hoje ele está lá em Provérbios 3:5. Ele fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Quando eu li o nosso devocional ali, ele me remeteu a uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, mas uma história que faz muito sentido nas nossas vidas hoje, no dia de hoje. Existia um senhor, por volta dos seus 75 anos, e ele foi a vida toda equilibrista, então trabalhou nos circos, então ele sempre viveu na área ali, trabalhava nessa área de circo, circense, como equilibrista. E um dia, ele, depois já na sua aposentadoria, resolveu fazer um desafio. E existia na cidade dele um morro muito alto, e ele pegou e estendeu de um lado a outro desse monte, um cordão de aço, e começou ali a chamar as pessoas, que ele falou que ele ia fazer um espetáculo ali para toda a cidade. E ali ele reuniu toda a cidade, estava ali seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e ele pegou e falou: não, eu vou atravessar de um lado ao outro do morro, dessas duas montanhas, vou atravessar de um lado ao outro, e vocês vão ver que eu ainda consigo, com toda essa idade, consigo fazer essa façanha. E ele pegou, foi, com toda a sua destreza, pegou lá aquela vara, e foi lá caminhandinho, e atravessou de um lado ao outro. Aí todo mundo pegou e naquela euforia, aplaudiram, ficaram animados. De repente ele pegou e falou assim: mas eu consigo fazer ainda mais, pegou um microfone lá, falou do alto lá do morro: consigo fazer ainda mais, eu consigo voltar de costas. Aí todo mundo: não, o senhor já provou que está tudo certo. Não, mas eu consigo, eu passo de costas. E ele pegou e foi, novamente com toda a sua destreza, e atravessou. E todo mundo aplaudiu, vibrou, foi aquela festa, os seus netinhos, gritando, toda aquela euforia. De repente ele pegou e falou assim: não, eu consigo fazer ainda mais, eu consigo pegar um carrinho de mão e atravessar com um carrinho de mão. Todo mundo já daí começaram a se animar, o pessoal viu que ele foi de frente, voltou de costa, Ele pegou e falou assim: não, então, já o povo animado, então vai, você consegue. Pegaram, e ele foi, com toda a sua destreza, atravessou com o carrinho de mão. E daí todo mundo animado: você consegue, é isso aí, vovô, é isso aí, papai. E ele falou ainda mais: eu consigo voltar de costas. E todo mundo, já naquela empolgação: é isso aí, você consegue, vai. E ele voltou de costas, com toda a sua destreza. De repente ele pegou e ainda falou lá de cima de novo: e eu consigo fazer ainda mais, eu consigo levar alguém no carrinho. E todo mundo: você consegue, isso aí. Aí ele fez a pergunta: quem vai no carrinho? Houve um silêncio, ninguém quis se arriscar a ir no carrinho. Irmãos, hoje, quando a gente olha, o que às vezes a moral da história, dessa história, era assim, o que é ter fé? Ter fé é você entrar no carrinho. Porque hoje, nós estamos ainda mais na nossa comunidade, nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhos, você vê o nosso pastor contar lá que uma mulher que não tinha útero, foi fazer o exame, estava com útero e engravidou após uma oração dele, você vê cada testemunho, um mais maravilhoso que o outro,
E às vezes a gente fica se perguntando, mas por que não está acontecendo comigo? Porque você não entrou no carrinho. Eu tive uma experiência tão bacana esses dias, que na verdade assim, eu estava, já tinha sido diagnosticado com uma bursite no meu ombro, e aquilo estava me incomodando muito, aquela dor, daí, eu peguei um belo dia, eu fui na oração no sábado pela manhã. No final pedi para que o pastor orasse, e o pastor colocou a mão sobre mim, orou, e se vocês não acreditam, eu acredito, mas Deus não me curou. Mas você veja que interessante, porque Deus não me curou, mas por quê? Porque eu não entrei no carrinho, por mais que estava ali aquele momento assim, de oração, tudo, aconteceu algo ali, mas Deus queria me mostrar algo com isso, mas eu não fui curado ali naquele momento. Mas passou alguns dias, minha esposa teve um probleminha de saúde, e ela teve um discernimento de pedir para que eu fosse pedir para o pastor orar. E na hora que eu fui pedir para que o pastor orasse, eu pedi para que ele ungisse minha mão, para que eu chegasse em casa e orasse pela minha esposa, que ele transferisse a unção para minha mão. E cheguei em casa, orei pela minha esposa, coloquei a mão sobre a enfermidade, e quando eu estava orando por ela, eu já senti, automaticamente assim, um calor na minha mão assim, muito grande, e minha esposa foi curada. E no outro dia eu acordei com aquela dor me incomodando, e eu peguei, coloquei a mão no meu ombro, orei, repreendi a dor, e a dor passou. Então, irmãos, às vezes a gente precisa realmente, a gente está rodeado por uma nuvem tão grande de testemunhos, mas nós precisamos confiar no Senhor, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A gente tem que, começar a desligar o nosso entendimento, para poder realmente, viver os milagres do Senhor. O Salmo 125 fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então fica a nossa reflexão aí para o nosso dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe e continue abençoado.